Boa noite, querida Igreja de Cristo. Estamos aqui para mais um culto de oração nessa noite. Quero agradecer aos irmãos e irmãs que sempre acompanham o culto da nossa Igreja Batista de Amizade. Estamos localizados na rua Araújo Leitão 983, aqui no bairro Engenho Novo. Você é nosso convidado assim que retornarmos às nossas atividades presenciais. Deus abençoe a sua vida, o seu lar, toda a sua família. Esse é um culto de oração. Convidamos os irmãos e irmãs para cultuar conosco, não somente assistir, mas participar, cultuando, louvando ao nosso Deus. E como hoje é um culto de oração, para que você coloque diante de Deus as suas necessidades, as suas petições, que você possa entregar a Deus, porque Ele tem cuidado de cada um de nós. Como é bom, irmão, servir ao nosso Deus, pois nós sabemos com certeza que o nosso Deus, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso. Vamos orar neste momento pedindo a graça do Senhor sobre nossas vidas. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por esta rica oportunidade de cultuar o Senhor, de louvar o Teu nome, de Te adorar, ó Deus, pela Tua maravilhosa graça sobre nossas vidas. Senhor, temos a certeza que o Senhor ouve as nossas orações, que o Senhor ouve as nossas súplicas, que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. E neste culto não é diferente. Nós estamos aqui glorificando e louvando o Senhor, pois o Senhor, como nós sempre falamos, como a Tua palavra nos apresenta, o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Fala, Senhor, aos nossos corações. Nos permita também ouvir, ó Deus, a Sua mensagem, ouvir aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações. Fale a Tua igreja, ó Deus, através deste culto. Fala com os irmãos e irmãs que vão compartilhar conosco deste culto. Nós pedimos essas bênçãos e já te agradecemos em nome de Jesus. Irmãos, nós vamos estar iniciando o nosso culto. Agora já estamos cultuando a Deus. Agora nós vamos louvar ao Senhor com dois belíssimos cânticos. Nós vamos cantar Formoso És e depois nós vamos cantar Fiel a Mim. O Senhor, irmãos, Ele é formoso, Ele é maravilhoso, Ele é belo. Mas o mais importante de tudo nessa grandeza de Deus, dessa magnitude do poder de Deus, Deus ainda é fiel ao ser humano. Ainda é fiel a nós. Cuida de nós. O Seu Espírito Santo está sempre conosco, nos consolando, nos mostrando qual é a direção, qual é a decisão certa a ser tomada. Vamos estar louvando ao Senhor neste momento e logo após estaremos fazendo a leitura bíblica de hoje. Senhor,
Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Cante com fé. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Obrigada, Senhor, porque mesmo não merecendo, o Senhor é fiel conosco. Obrigada, Pai. A minha oferta eu, cante comigo, ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é Teu, Senhor. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem,
Amém. O Senhor é fiel, irmãos. Por isso que nós cantamos, por isso que nós louvamos, formoso és. Porque Deus, irmãos, é um Deus maravilhoso, que está sempre cuidando de cada um de nós, falando conosco através da sua palavra. Esse Deus, irmãos, não tem palavras que possam explicar esse grande amor que Deus tem por cada um de nós. Eu gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia comigo neste culto agora em Filipenses, no capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, aonde nós vamos estar lendo o versículo 6. Lembrando, Filipenses, capítulo 1, apenas o versículo 6. Eu vou estar projetando, mas eu espero que você também abra a sua Bíblia, que você acompanhe a leitura. Eu vou estar projetando aí para você acompanhar a leitura da palavra de Deus, que diz assim para nós: Pois estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que vocês estejam completo no dia de Cristo Jesus. Amém? Repetindo, pois eu estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Amém? Em outras traduções, ele começou a boa obra em nós e ele vai terminar. Irmãos, Deus, como nós cantamos que ele é fiel, ele vai terminar essa boa obra que ele começou em nós. Como nós falamos no domingo, né, sobre a conversão, arrependimento e santificação, o Senhor faz a obra completa na vida do ser humano. Ele não faz uma obra pela metade. Às vezes nós é que não deixamos Deus agir na nossa vida. Se você deixar Deus agir na sua vida, Ele vai fazer uma obra de total transformação e mudança. Amém? Então deixe Deus fazer o trabalho dele na sua vida, para que no dia da volta de Jesus, no dia do juízo, nós possamos ter a certeza que vamos herdar o reino que Ele preparou para nós. Amém? Vamos estar louvando mais um hino agora e logo após retornaremos para o nosso momento de oração, onde nós vamos estar falando com o nosso Deus e temos a certeza que Ele responderá às nossas petições. Amém? Vamos estar louvando agora, entrego a Ti. Que você possa entregar a Ti, a Deus, a sua oração, a sua vida, tudo você possa entregar nas mãos do Senhor. Amém? Vamos louvar esse belíssimo hino com o Mateus e a irmã Márcia. Entrego a Ti a minha oração, pois Tu és, Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em Ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em Ti, Tu és o Deus de amor. Eu não temerei o mal, Tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber
fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Eu não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a tua palavra, Deus, que me fará vencer. A tua palavra, Deus, que me fará vencer. Tua palavra, Deus, que me fará vencer. Amém. Amém. Glorificado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que você possa hoje entregar a Deus a sua oração, pois nós sabemos com certeza que Ele há de nos ouvir. Amém? Queridos, nesse momento agora do nosso momento de oração, eu gostaria de convidá-lo a orar por alguns propósitos. Primeiro, nós temos um motivo de agradecimento, o irmão André, né? O primo da Patrícia, que solicitou orações, graças a Deus passou pela cirurgia, já está bem, já está se recuperando, graças a Deus. Então, é razão e motivo de alegria, né, irmãos? Porque Deus tem ouvido as nossas orações, como ouviu também da sua família. A nossa irmã Patrícia, né, nos agradeceu pelo apoio. Deus tem cuidado, irmãos, de nós. E nós, quando clamamos e nós cremos, Deus faz o milagre. Amém? Eu quero deixar um texto bíblico nesse momento de oração para a reflexão nossa, que diz assim em Naum, capítulo 1, versículo 7. O Senhor é bom, um refrigério em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Irmãos, o Senhor é bom. E nos tempos de angústia, Ele nos dá refrigério, Ele cuida de nós e Ele protege aqueles que nele confiam. Você tem confiado em Deus? Põe a sua confiança em Deus, não nos bens materiais, não no seu pastor, não na sua igreja, mas em Cristo. Porque Deus tem cuidado e nos protegido a todos os momentos. Nosso motivo de agradecimento pela vida do André, nós vamos estar orando. Orar, irmãos, pelo nosso irmão Tarcísio, pela nossa irmã Maria de Lourdes, por todos os irmãos que são aí do grupo de risco. Nós estamos orando, irmãos, porque o mundo vive um momento muito difícil. Na África agora tem surgido novos casos de ebola, então há uma preocupação com nesse vírus que não é novo, mas pode já surgir uma nova epidemia na África, um país que, na verdade, é um continente que tem os seus recursos muito precários. Nós conhecemos aí a história de muitos missionários que servem nesse país, servem ao Senhor neste país. Então vamos estar orando pela Indonésia, parece que começou o maior número de casos. Vamos orar pelo Brasil. A vacina, infelizmente, foram poucas pessoas que foram vacinadas. Oramos aí para que os governantes cheguem a um acordo, para que essa vacina chegue, não importa de onde seja, mas que de fato chegue para que as pessoas, todos possam se vacinar e seja também ao alcance de todos, não um determinado grupo. Claro que existem grupos que precisam ser vacinados primeiro, como os médicos, que estão na linha de frente, mas nós vamos orar para que ela chegue para todos nós, para todos, para que a nossa vida, né, saia desse risco, deste perigo. Vamos estar orando, irmão, por esse pedido, pelo retorno da nossa igreja, por todas as outras questões aí que envolvem o nosso país, orar pelos nossos governantes, pela economia do país.
por tantos e outros assuntos que nós precisamos orar, que você possa colocar diante de Deus agora a sua petição, a sua necessidade, a sua oração. Vamos orar. Excelso Deus, querido Pai, graças te damos, ó Deus, mais uma vez por essa rica oportunidade. Deus, oramos agora pelo nosso Brasil, pelo nosso país, ó Deus, que vive um momento tão difícil nesta pandemia. A economia do Brasil tem sido muito afetada porque não podemos ainda retornar a uma normalidade. Oramos, ó Deus, pela essa vacinação, que ela possa prosseguir, que novas vacinas possam chegar, os insumos, tudo aquilo que está faltando possa chegar, para que possamos ter uma tranquilidade, para que possamos voltar à nossa vida normal. Agradecemos porque até aqui o Senhor tem cuidado da nossa igreja, o Senhor tem cuidado dos nossos irmãos. Abençoe, ó Deus, todas as famílias da nossa igreja, todos os irmãos, irmãs, membros, os que estão chegando, os novos, Senhor, que o Senhor esteja cuidando, falando ao coração, e que nós possamos fazer desta palavra, ó Deus, que nós acabamos de ler, como o profeta Naum vai dizer que o Senhor é bom, e que nós podemos refugiar em Deus nos momentos de angústia, porque o Senhor é o Deus daqueles que confiam, que nós possamos depositar a nossa confiança plenamente no Senhor de nossas vidas. Deus abençoe o nosso irmão Tarcísio, a sua recuperação. Nós agradecemos porque ele está bem. Sempre nós temos notícias, temos nos falado. Abençoe a vida da nossa irmã Maria de Lourdes, ó Deus, seus filhos, seus netos, toda a sua família. Abençoe, ó Deus, os irmãos que são do grupo de risco. O Senhor continue guardando os nossos irmãos, guardando, ó Deus, todos aqueles que sofrem por causa dessa pandemia, aqueles que estão de luto pela perda de amigos, entes queridos, parentes. Ó Deus, por aqueles que estão contaminados, às vezes com medo, mas que o Senhor seja a confiança deles, ó Pai. Nós te agradecemos, Deus, por essa rica oportunidade de cultuar, de louvar e de glorificar ao seu nome. Nós te pedimos essas bênçãos, já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, agora eu quero convidá-los para o momento da mensagem, onde nós vamos estar falando hoje um pouquinho daquilo que nós já estamos conversando. No domingo, nós conversamos um pouquinho sobre três passos importantes, fundamentais na vida cristã, principalmente no seu início, mas são passos que nós temos que levar para toda a nossa vida até que Jesus volte. E nós falamos sobre arrependimento, conversão e santificação, passos fundamentais para a vida cristã. E eu quero conversar com os irmãos hoje sobre o primeiro passo, o arrependimento. Claro que eu fiz um resumo bem rápido para falar e introduzir esses temas tão importantes na nossa vida cristã. E hoje nós vamos então falar, nos nossos próximos encontros, nós vamos falar desses 3 pontos. Hoje nós vamos falar de arrependimento, no próximo encontro nós vamos falar sobre conversão e depois nós vamos falar sobre santificação. Também nós vamos falar sobre o primeiro amor, que foi a introdução da mensagem. Nós vamos falar sobre vida cristã, sobre o comportamento do cristão. Tudo isso está ligado a esses temas principais que o cristão deve seguir, deve obedecer, porque ele serve a Cristo. Amém? E o texto que nós vamos ler agora, eu quero convidar a você a abrir o Evangelho de Marcos, no capítulo 1, apenas o versículo 14 e 15 deste Evangelho. Se você está com a Bíblia aberta, pode abrir por gentileza. Marcos é o segundo Evangelho, é o segundo livro do Novo Testamento, apesar de ter sido o primeiro Evangelho, mas ele ali está em segundo, falando sobre o livro do Novo Testamento. Primeiro vem Mateus, Marcos, Lucas e João, são os 4 primeiros Evangelhos. Então você pode abrir aí conosco. Eu vou estar projetando para que você acompanhe a leitura conosco. Vamos ler neste momento o que o Cristo está dizendo e Marcos está relatando. Vamos ler. Diz assim: depois que João foi preso, Jesus seguiu para a região da Galileia e ali anunciava a boa notícia que vem de Deus. Aí o 15, ele dizia: chegou a hora e o reino de Deus está perto.
arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Amém? Você pegou a leitura, você pôde perceber. Então, irmãos, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre arrependimento, mas pensando a primeira mensagem do Mestre. Arrependam-se. O primeiro sermão que Jesus vai assim falar é o Sermão do Monte. Nós já tivemos a oportunidade de falar nele nas nossas lives de oração. E a primeira mensagem que Jesus vai pregar no momento do início do seu ministério é justamente esta, sobre arrependimento. O livro de Marcos, logo no capítulo 1, quem escreveu foi João Marcos, ele vai trazer assuntos assim voltados para o seu livro, mas o início do assunto, mais propriamente dito, do Evangelho de Marcos, ou seja, o que é? É a boa notícia a respeito de Jesus Cristo. A boa notícia é o que? É a vinda de Jesus. Ou seja, que chegou o tempo de Deus salvar a humanidade. Ele está apontando, mostrando que Jesus é o tão esperado Messias. E no capítulo 1, ele vai relatar, nos primeiros versículos antes, ele vai falar sobre o que? A morte de João Batista, né? Ele vai falar sobre o início do ministério de João Batista, que é aquele que também as Escrituras vão se cumprir, porque é ele que vai preparar o caminho. Várias profecias, irmãos, acontecem em Jesus Cristo. Podem muitos não aceitar, mas Jesus, pelas Escrituras, é declaradamente o Messias ungido, o enviado de Deus. E já logo cumpre-se em João Batista a primeira profecia de Isaías no capítulo 40, o versículo 3. Alguém está gritando: preparem no deserto o caminho para o Senhor. Abram ali uma estrada reta para o nosso Deus passar. Nas mais clássicas, a voz que clama do deserto: preparai o caminho do Senhor. Então, o profeta Isaías vai dizer que vem um que vai preparar o caminho para a chegada do Messias. E esse é justamente o João Batista, que vai ser o último profeta. E depois o texto continua, Marcos então vai começar a falar do início do ministério de Jesus na Galileia. Como nós lemos, ali anunciava a boa notícia que vem de Deus. Então Cristo está aqui para anunciar essa boa notícia, a chegada do reino de Deus, né? O cumprimento das Escrituras. E aqui começa o cumprimento das profecias em relação ao Messias. E Messias em hebraico quer dizer ungido. No grego significa Cristo. É a palavra usada para Messias. No grego é Cristo. Por isso que Jesus é o Cristo. Jesus é o Messias, ou seja, o ungido de Deus, aquele que Deus ungiu. E agora nós temos esse momento, o começo do ministério de Jesus. Depois que João Batista é preso, Jesus então vai para a Galileia, aonde ele começa o seu ministério. Ele começa então a chamar os seus discípulos. Claro que antes disso Jesus é batizado por João Batista, cumprindo também aquilo que ele veio pregar. E você pode ver que no momento do batismo de Jesus, o Espírito Santo desceu como uma pomba, os céus abriram. Esse é o meu filho, a quem me compraz, ou seja, a quem eu tenho uma alegria. O próprio Deus declarando que Cristo é o seu filho, é o enviado de Deus. Então agora nós temos essa certeza. E o primeiro ponto que eu quero pensar com os irmãos sobre essa primeira mensagem que o Mestre prega, esse primeiro convite que o Mestre faz a nós, ele vai dizer: chegou a hora. Primeiro ele diz: chegou a hora. Chegou a hora está dizendo que cumprir o cumprimento da profecia, a vinda do Messias. Quando eu vou para Isaías, por que nós vamos falar tanto de Isaías? Que Isaías é o profeta messiânico que vai falar e vai profetizar 700 anos antes sobre o que? A volta do Messias, sobre a volta
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sobre a vinda, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ele vai dizer no capítulo, Isaías vai falar no capítulo 9, versículos 6 e 7. Pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino, que será o nosso rei, ele será chamado de Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. E ele será descendente do rei Davi, e o seu poder como rei crescerá, e haverá paz em todo o seu reino. Amém? Então, irmãos, aqui, quando Jesus está dizendo chegou a hora, é que ele é o Messias. E também há o cumprimento das plenitudes dos tempos, aonde o tempo é chegado, onde Deus vai trazer salvação ao seu povo, como está em Gálatas 4, 5 e 6. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei, para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Como nós já pregamos aqui sobre a aceitação de Deus, sobre ser aceitos por Deus e filhos de Deus, tudo isso foi possível por causa de Cristo, por causa do nosso Messias, aquele que Deus enviou. E neste momento, quando chegou a hora, nós temos que ouvir e aceitar a mensagem. Não basta somente eu ouvir a mensagem, eu tenho que aceitar a mensagem, porque muitos ali não aceitaram a mensagem, não compreenderam que Jesus é o Messias, mas nós acreditamos e nós cremos. E ele vai continuar o seu relato da sua mensagem, aonde ele vai dizer que o reino está perto. Primeiro ponto, ou seja, a hora chegou a hora, o tempo se cumpriu. Então Jesus veio trazer a mensagem direto de Deus, sendo o Messias ungido, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenha a vida eterna. E nesse primeiro momento que nós vamos falar sobre o reino de Deus está perto, é o que? Agora nós precisamos compreender, nós compreendemos que Jesus é o Messias e nós precisamos entender e receber a mensagem que ele está dizendo. Quando ele está dizendo o reino de Deus, isso quer dizer que o reino de Deus está próximo, é uma clara referência ao cumprimento também das profecias do AT. Quando eu digo AT, é Antigo Testamento, NT, Novo Testamento. Sobre o quê? Sobre a vinda do Messias. Mas o que João também vai falar em Mateus, no capítulo 3, versículos: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino dos céus está perto. Tanto Jesus como João Batista está declarando isso. Mas o que João Batista está querendo dizer com isso? O que ele está falando com isso? Jesus já havia nascido, Jesus já estava na terra, crescendo em sabedoria, graça e estatura, como diz o Lucas capítulo 2, versículo 52. O Rei dos Reis aguardava apenas o momento certo para o quê? Para realizar a sua obra, a obra de salvação. E em primeiro sentido, João Batista está descrevendo o cumprimento dos planos de Deus, das profecias antigas, que todos eles estavam o aguardando. E o que Jesus e João Batista pregam? Ele vai falar sobre a urgência do arrependimento. E esse terceiro momento que eu quero pensar e falar com os irmãos nessa noite é sobre justamente aquilo que nós falamos, parte da mensagem de domingo. Arrependam-se dos seus pecados. A primeira mensagem anunciada por Jesus foi um convite. Arrependam-se dos seus pecados, e depois ele vai dizer, e creiam no Evangelho. O que é o arrependimento, irmãos? O arrependimento é a porta para o reino de Deus. Lembrando um pouquinho do significado que eu disse para os irmãos no domingo, arrependimento no grego significa metanoia. É o que? Mudança de mente. Aonde eu vou, o que? Mudar a minha mente. Agora eu não vou ter mais a mente carnal, mas a mente de Cristo. Sem arrependimento não é possível entrar no reino
de Deus. Exatamente isso que você acabou de ouvir. Ele é a entrada para o reino de Deus. Foi por isso que o próprio Messias, o próprio Cristo, é que vai fazer esse convite de arrependam-se. E quando João Batista está batizando, vocês estão sendo batizados para o batismo de arrependimento. Como eu também disse para os irmãos, significa a nossa morte para o mundo, nosso sepultamento e a nossa ressurreição, conforme nosso Cristo ressuscitou. Conforme Jesus ressuscitou e vive e reina em nossas vidas. Então, sem arrependimento, nós não compreendemos o amor de Deus. Porque se nós não nos arrependemos, nós também não vamos compreender que Deus nos amou, que Deus perdoou os nossos pecados na cruz, que nós somos pecadores, que nós temos uma herança pecaminosa que vem de Adão. Então nós precisamos compreender o arrependimento até mesmo para a aceitação, porque aí nós vamos compreender de fato o que significa porque Deus amou o mundo de tal maneira e enviou o seu Filho. E entregou o seu Filho. Senão, nós vamos achar que isso somente é uma mensagem. O arrependimento vai nos conduzir ao entendimento e à compreensão clara e perfeita do amor de Jesus. Então, hoje, Jesus está chamando, arrependa-se dos seus erros e dos seus pecados. Não se arrepender é não receber o amor de Deus. Porque se você não se arrependeu, significa dizer que você não precisa de Deus. E esse amor, irmãos, de Deus, que nos convida ao arrependimento nessa noite e todos os dias, ele é um amor que inclui e não exclui. Por quê, pastor? Porque ele é inclusivo, porque ele não faz, acepção das pessoas. Mas é manifestado em função, não é manifestado também em funções de eventuais qualidades que você e eu venhamos ter. Como às vezes nós fazemos. Nós selecionamos as pessoas pela sua classe social, por várias razões culturais, enfim. Deus não. O amor de Deus inclui e não exclui. Ele não faz exceção de pessoa. Não importa o que você tenha feito. Não importa como você esteja neste momento. O amor de Deus vai e pode alcançar a sua vida. Agora, mas o amor ele é exclusivo para os que se arrependem. Ué, pastor, você falou que é incluso, mas é excluso? Sim, inclui. Ele é inclusivo porque ele inclui todas as pessoas que se arrependerem. Então, para que você receba esse amor, você precisa se arrepender. Porque quem não se arrepende está se excluindo do amor de Deus. Não é Deus que o está excluindo, é Ele que está se excluindo deste amor. Mas quando nós nos arrependemos, nós compreendemos, nós aceitamos e nós recebemos esse amor. Arrepender dos pecados do passado e também do presente. Do passado, Deus vai jogar no mar do esquecimento, e do presente você vai compreender a sua necessidade de Deus. A volta para Deus, quando nós aprendemos também sobre conversão, voltar-se para Deus, deve ser sincera e carregar como essa sinceridade o fruto do arrependimento. Aonde nós vamos declarar, não com palavras, mas com ações, que nós nos arrependemos, que nós aceitamos o Cristo como nosso Senhor e Salvador. Mas vale lembrar, e é bom destacar, que Jesus vai dizer: entre pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Foi isso que ele disse em Mateus capítulo 7, versículo 13. A porta, irmãos, estreita é Jesus. E ele vai dizer, quando ele fala sobre o bom pastor, lá em João capítulo 10, agora no versículo 9, ele vai dizer: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á,
e entrará e sairá e achará pastagem, alimento. Então não há todos os caminhos dão a Deus. Não. Só um caminho te leva a Deus, Jesus. Ele é a porta. E Ele é a porta estreita, porque larga e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos vão entrar, porque muitos não querem se arrepender. Muitos não querem entrar pela porta do arrependimento. E hoje Cristo está te convidando, através dessa mensagem, através desse culto, que é a primeira mensagem que Ele leva aos seus seguidores e leva à humanidade: arrependam-se. Essa é a porta que vai conduzi-lo a Cristo. É a porta que vai conduzi-lo ao reino de Deus. É a porta do arrependimento. E neste momento nós precisamos, porque senão nós não nos arrependemos, nós não estamos aceitando o nosso estágio de pecador. Nós não estamos como eu posso falar com os irmãos, nós não estamos conformados que somos verdadeiros pecadores e precisamos de Jesus. E Ele veio para esse. Ele veio para você que está se arrependendo dos seus pecados neste momento. Poxa, pastor, eu cometi tantos erros na minha vida, eu também. Mas quando eu decidi me arrepender, quando eu compreendi a mensagem do reino de Deus, através de Cristo, através do seu evangelho, através das pessoas que pregaram a mim, eu decidi trilhar este caminho. Eu decidi entrar pela porta do arrependimento para ir ao encontro do caminho que é Cristo, que me conduzirá a uma verdade absoluta, que é Jesus, e também vai me dar uma nova vida em Cristo Jesus. E o segundo convite que Jesus vai fazer, ele diz: arrependam-se dos seus pecados, ou seja, dos seus erros, das suas falhas. E quarto ponto, e creiam no Evangelho. Após a entrada pela porta do arrependimento, vamos seguir e trilhar um caminho escolhendo a única verdade, Jesus. Deixando o caminho de mentiras, de erros e de falhas e seguindo a Jesus. Para saber se realmente nos arrependemos, se de fato entramos pela porta do arrependimento, precisamos crer produzindo o quê? Os frutos do arrependimento. Converter-se é saber que o arrependimento não é apenas uma palavra, mas é uma disposição para uma vida coerente com aquilo que nós cremos. Tudo que eu falo, as pessoas vão o quê? Prestar atenção se eu vivo aquilo que eu falo, aquilo que eu declaro. Mas muitas das vezes aquilo que eu falo e declaro não está condizente com aquilo que eu professo, com aquilo que eu digo crer. Irmãos, errar, é claro que errar é humano. Mas pior dos erros é o não conhecimento e conscientização de que está errado. A aceitação, eu sou um pecador. Eu preciso. Mas agora, arrepender dos pecados significa mudança interior. Eu preciso mudar. E aí eu vou lá para o Evangelho agora de Lucas, no capítulo 6, versículo 43 e 45, que diz assim: a árvore boa não pode dar frutos ruins. Assim como a árvore que não presta não dá frutas boas. Pois cada árvore é conhecida pelas frutas que ela produz. Não é possível colher figos de espinheiros, nem colher uvas de pés de urtiga. A pessoa boa tira bem do seu depósito das coisas boas que tem no seu coração. E a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más. Pois a boca fala o que está cheio, o coração. Qual é o fruto que nós estamos dando? Não é possível, irmãos, jorrar duas águas da mesma fonte.
Não é possível uma árvore boa dar frutos ruins ou a árvore ruim dar frutos bons. E qual é o fruto do arrependimento que nós estamos passando para este mundo? Foi isso que João Batista declarou e pregou tão veemente, foi morto por causa disso. Porque ele disse para todos, e botou a mão até da pessoa na ferida de pessoas importantes daquela época, dizendo que você precisa se arrepender. E hoje Jesus está nos chamando ao arrependimento, mas também crer neste evangelho que nós estamos pregando e anunciando. Que você possa crer no evangelho de Jesus. Que você possa ter frutos dignos do arrependimento. Que você possa crer no evangelho de Cristo. Se hoje você está crendo no evangelho de Cristo, você pode ter a certeza no seu coração que Jesus está cuidando da sua vida. E você vai crer neste evangelho que é o evangelho transformador, que é o evangelho que mudou a sua vida e pode continuar transformando a vida daqueles que ainda não conhecem. E eu queria concluir com os irmãos a mensagem de hoje. Deus está sempre a nos convidar. A necessidade do arrependimento, arrepender-se, é mudar a atitude e a nossa conduta. E a certeza do reino de Deus, que o reino de Deus é real. Aonde nós vamos reconhecer o senhorio de Deus, o governo de Jesus na nossa vida, a presença de Deus na nossa vida. O reino que Jesus Cristo veio anunciar e implantar. É esse reino que está nos convidando hoje, você, eu, a todos nós, a nos arrependermos. Converter-se é deixar-se ser educado por quem? Pelo Espírito Santo. Este que nos convence de todos os nossos erros, de todas as nossas falhas. E hoje você possa aceitar o convite da mensagem de Jesus. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Hoje você pode ter essa certeza que essa primeira mensagem, esse primeiro convite que Jesus fez é para você, é para mim, é para todos nós. E neste momento eu queria te convidar a você orar comigo, para que você aceite a primeira mensagem que o Mestre lançou no início do seu ministério possa alcançar a sua vida. Que você possa viver uma vida de arrependimento, onde você pode entregar a sua vida aos pés de Jesus, para que Ele mude a história da sua vida. Pode ser uma história horrível de pecado, de erro, mas Jesus morreu como o maior pecador. Lembre-se do ladrão da cruz, que não precisou sequer de fazer obras e tudo. Simplesmente ele declarou a sua fé em Jesus naquele último momento da sua morte. E Jesus virou para ele: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Que você possa, mesmo nos últimos momentos da sua vida, se arrepender dos seus pecados e voltar-se para o Deus Salvador. Aquele que enviou o Messias, aquele que enviou o ungido, seu Filho, Jesus Cristo, para nos salvar de nossos pecados, dos nossos erros e das nossas falhas. Vamos orar neste momento. Excelso Deus e querido Pai, graças te damos por essa rica oportunidade nessa noite de cultuar ao Senhor e de aprender dessa palavra. Ó Deus, que possamos receber este convite que o Senhor faz a cada um de nós, arrepender-se dos nossos pecados, das nossas falhas e crer no Evangelho transformador, no Evangelho de boas notícias, aonde o seu reino está já preparado para aqueles que o creem, e que na vinda do Senhor ou na nossa morte nós possamos desfrutar desse reino que está preparado desde a fundação do mundo para aqueles que creem em Ti. Pai, continue falando aos corações de cada irmão e cada irmã que nos ouve neste momento. Que o Senhor continue nos convidando a este arrependimento todos os dias e que possamos entregar as nossas vidas em Tuas mãos. Nós te pedimos essas bênçãos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, estamos chegando ao final do nosso culto de hoje. Que Deus abençoe a sua vida, o seu lar, a sua família. Quero convidá-lo para estar conosco no nosso culto de domingo de manhã às 10 horas
e também no domingo à noite às 19 horas, aonde nós vamos continuar cultuando ao nosso Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida, o seu lar, a sua família. Estarei enfrentando as bênçãos apostólicas. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, as doces consolações e comunhão com o Espírito Santo esteja com todos aqueles que amam e aguardam a vida de Jesus. Que toda a igreja possa dizer triunfantemente: Amém. Tenha uma semana de paz. Continue buscando e servindo ao Senhor junto com a sua família, no seu lar, na sua casa, para que Jesus possa habitar em nossos lares. Amém? Deus te abençoe. Fiquem com Deus. Até domingo, nosso próximo culto.